Era manhã quando Kelly abriu a caixa de e-mails e se deparou com muitos recibos de compras que ela não reconhecia ter feito. A situação se tornou ainda mais complicada quando começaram a chegar os produtos que ela não lembrava de ter comprado. Centenas de doces, 2 geladeiras, latas de tinta, livros de pedagogia, potes de sal e um conjunto de basquete que incluía até mesmo uma cesta. As faturas eram tão grandes que ela ficou com uma dívida de 3.000 libras e precisou pedir dinheiro de amigos. Pode parecer que Kelly estava diante de algum tipo de golpe. No entanto, ela sofreu de um distúrbio do sono e nesse vídeo a gente vai contar para vocês qual é o nome desse distúrbio e também outros distúrbios do sono que atingem a população. Existe uma diversidade gigantesca de distúrbios que atingem a população. Aliás, estudos indicam que mais de 40% dela tem algum tipo de distúrbio do sono. A narcolepsia é um desses distúrbios que vai atingir milhares de pessoas. Como vimos na parte 1 do vídeo sobre sono, ao começarmos a dormir, a atividade cerebral vai diminuindo até que de repente várias áreas cerebrais se acendem e os olhos se movem rapidamente, ao mesmo tempo que os músculos atingem uma atonia, configurando o chamado sono REM. Pessoas com narcolepsia têm ataques repentinos de sono REM, passando do estado acordado diretamente para o estado de sono REM em momentos aleatórios do dia, como ao fazer uma refeição ou até mesmo ao dirigir. Essas pessoas são muitas vezes estigmatizadas como preguiçosas, por sentirem muito sono ao longo do dia. As causas ainda são estudadas, e atualmente se cogita uma causa genética ou uma redução do hormônio hipocretina que nos mantém desperto. O sonambulismo, assim como a narcolepsia, é um distúrbio do sono que, apesar de não tão frequente, traz sim consequências muito difíceis para a vida das pessoas. O sonâmbulo pode desde conversar até mesmo sair de casa durante o estado de sono de ondas lentas, pois não haverá a inibição neural dessas atividades como seria o esperado. Entre as crianças, episódios de sonambulismo são mais comuns. Já em adultos, o sonambulismo pode estar associado à ansiedade, febre e transtorno de estresse pós-traumático. Esse distúrbio também pode ocorrer em função de distúrbios respiratórios do sono, como a apneia. Voltando ao caso inicial, Kelly passou anos de sua vida buscando auxílio para compreender o distúrbio que ela apresentava. A justificativa para todas aquelas compras se dava porque no período da noite, Kelly tinha hábitos sonâmbulos. Após tanto tempo buscando ajuda, ela conseguiu se unir a um estudo que descobriu que numa mesma noite, Kelly realizava 122 paradas respiratórias. Essa condição respiratória impactava no desenvolvimento daquele sonambulismo, de modo que ao tratar a apneia do sono, ela conseguiu parar de comprar coisas na internet e também de outros comportamentos sonâmbulos que colocavam sua saúde e seu bem-estar em risco. Na apneia do sono, a respiração é interrompida durante a noite devido a um fechamento da faringe por onde o ar passaria. Esse fechamento pode se dar pela ativação reduzida da musculatura da região ou por uma obstrução física, o que em ambos os casos impactará em uma pouca disponibilidade de O2 e um acúmulo de CO2. O acúmulo desse CO2 desencadeará uma respiração reflexa muito abrupta. Em uma mesma noite podem ocorrer inúmeras paradas respiratórias. Fumar, consumir bebidas alcoólicas, obesidade e a genética são algumas das possíveis causas. Máscaras de pressão positiva, como a que Kelly utilizou, são um tratamento eficaz. Agora a gente vai falar do bruxismo, um termo que com certeza vocês já devem ter escutado. Se trata de um distúrbio que atinge principalmente jovens e vai consistir no hábito inconsciente de ranger ou apertar os dentes durante a noite. Isso pode gerar dor de cabeça, machucar a bochecha e até mesmo quebrar um dente. O bruxismo do sono ele é dividido em primário e secundário. O bruxismo primário ele ocorre quando a condição não aparenta estar ligada a nenhum outro problema, enquanto que o bruxismo secundário ocorre quando a pessoa possui um problema médico que tenha acarretado a condição, como a doença de Parkinson, a apneia do sono e outros. Agora, quais são os fatores de risco para desenvolver esse problema? O primeiro fator é a herança familiar, pois o bruxismo contém um componente genético. Isso faz com que quase metade das pessoas afetadas por esta condição tenham um familiar próximo também impactado. Outros fatores de risco incluem idade, tabaco, álcool, cafeína, ansiedade e estresse. Infelizmente ainda não existe um único tratamento para curar o bruxismo. No entanto, a utilização de fármacos e de uma placa dentária podem ser úteis para diminuir os sintomas.
O próximo e último distúrbio que a gente vai abordar aqui é a insônia. Insônia é a incapacidade de dormir um período de tempo longo bastante, ou dormir um sono suficientemente profundo para produzir a sensação de sono reparador. Agora, é óbvio que todo mundo já teve uma noite ruim de sono ou não conseguiu dormir. O que diferencia a insônia é a consistência desse problema, podendo a curto prazo surgir por causa de estresse, jet lag em viagens transmeridionais ou ingestão excessiva de café à noite. Já casos mais graves de insônia geralmente estão associados a transtornos psíquicos como a depressão, pois podem afetar o balanço de vários hormônios. A insônia pode ter consequências sérias a longo prazo, como dificuldade de concentração e memorização, constante sensação de cansaço e alterações de humor. Além disso, esse padrão de noites mal dormidas pode alterar o funcionamento dos hormônios do apetite, havendo uma relação entre a insônia e o aumento de peso, da sensação de fome e da predileção por alimentos calóricos. A pandemia de Covid-19 nos expôs a muito estresse, preocupação e também longas jornadas na frente de computadores e celulares, além de privações da luz natural. Então é esperado que o nosso sono e especialmente o nosso ciclo circadiano e os hormônios envolvidos sofram uma bagunça também. Nesse sentido, é sempre indicado que a gente procure um especialista, caso distúrbios como os que a gente trouxe aqui estejam acontecendo. A gente foi atrás de uma especialista, a doutora Luísa Klaus, e ela vai conceder agora uma entrevista exclusiva. Existe essa noção de que é muito fácil ajustar os nossos horários de sono a um horário diferente do que a gente normalmente dorme, né? O sono ele é um processo fisiológico que a gente sabe que é complexo, né? Que tem uma série de funções aí que a gente vai entendendo cada vez melhor e que não é uma coisa assim como algum hábito que a gente tem no nosso dia a dia, por exemplo, eu vou determinar um horário em que eu vou ler todo dia, né? Com o sono, não necessariamente eu consigo fazer isso, né? Eu posso querer muito dormir às 8 da noite, deitar na minha cama e não conseguir pegar no sono. Então, uma das recomendações, por exemplo, é evitar talvez fazer exercícios em horários que sente que afeta o sono muito próximo da hora de dormir, por exemplo, mas para algumas pessoas isso talvez não faça tanta diferença. Uma outra recomendação que a gente costuma dar é evitar medicamento, né? Não usa medicamento para tentar dormir sem antes conversar com alguém da área da saúde, com um médico realmente, alguém que consiga ajudar a entender se realmente esse é um problema de saúde ou se é uma questão que às vezes a gente pode realmente resolver pensando nesses hábitos, né, alimentos, né, evitar alimentos muito pesados próximo à hora de dormir. Então, esses todos são hábitos que vão facilitar na hora de eu ter um sono, eu conseguir dormir na hora que eu for dormir, enfim. Então, a gente sabe que não só a intensidade da luz, ou seja, uma luz muito forte durante o dia, em contraponto a uma ausência de luz, né, durante a noite é importante, mas também a qualidade dessa luz no sentido de temperatura de cor, então uma luz mais amarelada, uma luz mais branca. Então a gente sabe que de noite, se eu preciso de iluminação e eu não quero atrasar o meu sono, então eu vou optar por uma luz mais amarelada, né, porque esse sistema ele entende uma luz mais branca como a luz que a gente vê ao longo do dia, né, no meio-dia ou durante a tarde, é uma luz realmente menos amarelada. Então esse nosso sistema entende que é dia se eu estou com uma luz branca ligada de noite. O ambiente onde eu vou dormir é muito importante, a gente fala em higiene do sono nisso, né, ter um quarto escuro, ter um quarto silencioso, né, se possível que eu faça o meu ambiente o mais propenso a conseguir dormir possível. Quando estiverem organizando essa questão, pensem realmente, porque a intenção não é sacrificar a duração de sono ou quanto eu durmo pela regularidade. Se eu preciso ser regular, então eu vou acordar cedo também no fim de semana. E aí eu tô privada de sono no fim de semana também. Então, realmente é muito importante dormir o suficiente. E aí, às vezes as pessoas perguntam quanto é o suficiente, de novo. É uma questão individual, ou dormir pouco numa noite, e aí pensam, claro, que tem todas aquelas questões de atenção, que a gente nota quando dormiu pouco, né? O perigo de dirigir depois de ter dormido pouco, por exemplo. Até percebam o quanto o sono é uma função, é um processo importante, porque a gente não consegue ter esse controle. A gente falou, né, da questão do hábito lá no início, então a gente não tem esse controle, a gente pode cair no sono, pegar no sono, independente de querer ou não. Então percebam como é uma função importante. Essas dicas trazidas pela Luísa são de extrema importância e a gente vai retomar elas durante essa semana nas nossas redes sociais. Além disso, no próximo vídeo, que vai tratar detalhadamente sobre respiração, a gente vai conversar e trazer dicas sobre como a gente pode utilizar da respiração para provocar um relaxamento no nosso corpo.
o qual pode ser muito útil para o nosso sono. Por isso, fiquem atentos nas nossas redes.